Amazônia, uma das regiões do Brasil mais cobiçadas do mundo, também é desejada pelo Aedes aegypti. Isso porque a região é carente de saneamento básico, tem chuvas abundantes e possui clima quente e úmido, ambiente ideal para a sobrevivência e reprodução do mosquito. Com o elevado número de casos de dengue registrados nos últimos anos, este pequeno inseto hoje é o principal problema da saúde pública do país. De acordo com o Instituto Evandro Chagas, esse mosquito de hábito diurno e que voa baixo é transmissor conhecido dos vírus febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Porém, infecções artificiais demonstraram que esse mosquito também pode ser vetor de outros vírus. Dentre eles, o West Nile, Maiaro, Oropoche, Centilus, Takayuna e vários outros vírus. Nos últimos 2 anos, 2 desses vírus têm chamado a atenção do mundo. O chikungunya, que significa aquele que se curva devido às fortes dores nas articulações, e o Zika, que é capaz de causar síndromes neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré, uma doença que ataca o sistema nervoso, causando paralisia nos membros, incapacidade de respiração, podendo levar, em casos graves, à morte. Outra doença que está tirando o sono dos brasileiros é a microcefalia em bebês. Os primeiros registros da existência do Aedes ocorreram na segunda metade do século XVIII, no Egito. Daí, o nome Aedes aegypti, uma composição de origem grega e latina, que traduzida significa odioso do Egito. O mosquito teria desembarcado no Brasil no período colonial em navios negreiros. Entre 1897 e 1906, no Rio de Janeiro, então capital do Império, quase 40% dos 266 mil habitantes foram infectados com o vírus da febre amarela. Destes, 4 mil pessoas, entre ingleses, portugueses e franceses, morreram. A partir daí, a cidade passou a ser conhecida no resto do mundo como Túmulo dos Estrangeiros ou Porto Sujo. O odioso do Egito desembarcou no Amazonas pelo porto de Manaus. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, o mosquito foi identificado pela primeira vez na capital amazonense em 1996, quando focos da espécie foram encontrados nos bairros Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul, e no São José, na Zona Leste. Em 1998, o Aedes aegypti provocou a primeira epidemia de dengue em Manaus. Foram quase 14 mil casos registrados. Pouco tempo depois, todo o Amazonas estava infestado pelo mosquito. O pesquisador do INPA, Vanderly Tadei, explica que a infestação do mosquito no interior do estado também se deu por meio de barcos que partiam da capital. No porto, os barcos que vêm do interior, eles param e ficam 4, 5, até 8 dias aí. E os barcos têm sempre para o defeso aquele pneu de pendurado e que, evidentemente, acumula água. Os Aedes punham ovos nesses pneus, que é o local de preferência dessas fêmeas, e depois os ovos iam desenvolvendo e o Aedes foi desenvolvendo dentro desses pneus de tal forma que quando chegou em cidades do interior, o Aedes voava. E aí muitas dessas cidades foram infestadas desta forma. Passado um longo período desde a descoberta do Aedes aegypti em Manaus, porque ainda existem focos do mosquito em toda a cidade? Para tentar encontrar uma resposta, viemos onde tudo começou, ao Porto de Manaus. Ao verificarmos os pneus de proteção lateral dos barcos aqui no Porto de Manaus, constatamos que a maioria deles segue a recomendação de estar furado para evitar o acúmulo de água. Porém, em vários outros, constatamos que muitos materiais são descartados incorretamente, servindo assim como um criadouro para o mosquito Aedes aegypti. A questão do combate ao Aedes aegypti, ela tem uma parte das políticas públicas e uma parte da participação / informação popular. E a participação popular é fundamental porque os criatórios, eles são muito difundidos. Quer dizer, as cascas de ovo podem se transformar em criatório. Aí as políticas de drenagem das águas pluviais, isso faz parte das políticas públicas, a criação
cada vez mais de esgotos que drenem águas fluviais. Estas são doenças que dependem da informação e, portanto, da participação de todas as pessoas. Precisam saber que essas doenças são perigosas. Na década de 30, quando todo o Brasil estava infestado pelo mosquito, o médico Araújo Lima, aqui na Amazônia, prescreveu: instrução e higiene. Educação e saneamento têm de ser os recursos transformadores de uma raça que se está desacreditando, à revelia da orientação e da assistência protetora, precisamente na idade de ouro da cultura da espécie. Quase 100 anos depois, temos razões para acreditar que ele estava certo. Nenhum dos moradores dessa região pode fugir da responsabilidade de descartar corretamente os materiais que não os servem mais, nem do poder público de cumprir com sua obrigação enquanto Estado, por meio de políticas públicas, como garantir o saneamento, que é um direito básico da população.